E aí, meus queridos, vamos lá então para a nossa aula de número 30, última aula da Biologia B, aonde a gente vai encerrar então com a poluição, certo? Então, por que poluição de água e solo ficaram juntas? Porque elas estão intimamente relacionadas, né, pessoal? Claro que lembre sempre que uma coisa pode afetar na outra. Claro que um poluente, né, do solo pode acabar liberando um gás tóxico para a atmosfera, né? Tipo decomposição de matéria orgânica, né, anaeróbica gerando metano para a atmosfera. Porém, a gente vai focar, então, né, nos principais poluentes de água e solo, lembrando, então, dessa integridade, tá, pessoal? Eu começo falando para vocês, né, em relação às substâncias não biodegradáveis. Quando uma substância não é biodegradável, significa que ela é liberada, ela não sofre ação de decompositores, certo? Não é metabolizada, não é transformada, não é decomposta, certo? Então, o que acontece com essas substâncias quando elas entram no ambiente, tá? Seja na água ou seja no solo. Como elas não sofrem metabolização, não sofrem decomposição, essas substâncias biodegradáveis, não biodegradáveis, né, perdão, são cumulativas. E normalmente elas têm afinidade por lipídios. E aí, então, elas tendem a se acumular aonde tem lipídio no corpo, né? Então, em células, se for em animais que têm tecido adiposo, vai ficar mais ali, né? Tudo que tem lipídio, membrana da célula e tudo mais, vai ficar, né, acumulando essas substâncias. E o que entra na categoria, né, de substâncias cumulativas, tá? Nos indivíduos. Entra aqui metais pesados, a radiação, os inseticidas, tá? Pesticidas de uma maneira geral, agrotóxicos, etc. Tá? Fala-se muito nas questões de prova do DDT, tá? Que aparece, né, muito. Então, se são cumulativas, lembre-se que a gente vai ter o processo de bioacumulação, ou seja, ao longo da minha vida, tá? No indivíduo, eu posso ir acumulando essas substâncias, tá? E também existe o fenômeno de biomagnificação. O que era isso mesmo? Se cada um dos indivíduos vai aumentando, né? E aí você pensa lá na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, eu vou ter um acúmulo da substância na cadeia alimentar. Lembre-se, pessoal, que a gente vai tendo, né, tanto a energia quanto a biomassa diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Porém, se eu vou tendo menos biomassa, mas mais substâncias cumulativas, é óbvio que o predador de topo vai ter maior incidência, né? Porque a matéria orgânica, a biomassa vai sendo metabolizada de um nível para outro, exceto o que é acumulativo. Então, o que é acumulativo, ao invés de diminuir ao longo da cadeia alimentar, aumenta. Então, lembrar que o predador de topo é quem armazena mais, pessoal, tá? Então, eu começo com essa imagem para vocês, né, de bioacumulação e biomagnificação. Isso sempre aparece em provas, tá? Seja uma questão inteira disso aqui, ou normalmente falando aí de cadeia alimentar, de teia, e aparece alguma coisa nesse sentido, tá? Então, bioacumulação é o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo do tempo de vida do indivíduo.
e aqui na cadeia alimentar. Lembrando que sempre predadores de maior nível acumulam mais, beleza? Mesmo tendo menor biomassa, tá? Faz essa correlação aí, por favor. Tá, pessoal, então agora, né, temos bem definido isso, agora a gente vai falar de substâncias que são biodegradáveis, tá? Mas que mesmo assim são consideradas poluentes, porque geram uma mudança ambiental, tá? Então a gente vai começar com poluição da água, eu vou aqui para o lado, então vou começar com poluição da água. E aí a gente vai falar, principalmente, vamos começar falando de excesso de matéria orgânica. Será que excesso de matéria orgânica na água é um poluente? E da onde vem isso aqui? Vem do esgoto. Tá. Então vamos lá, vamos entender. Cadê minha imagem aqui? Olha só, pessoal, o esgoto doméstico, tá? Não é tratado em várias localidades do Brasil, né? Estima-se aí, se a gente for fazer uma somatória de tudo, que 70% do esgoto no Brasil ainda não recebe o tratamento adequado. Então, isso gera, né, excesso de matéria orgânica na água. Isso vai gerar um aumento do número de coliformes fecais e essa água torna-se imprópria para o consumo, muitas vezes impedindo até a balneabilidade, né? Então, é por isso que a gente teria a interdição de praias e tudo mais, o que é uma tristeza, né? Em todos os sentidos, porque a gente capta a água daquele rio para as nossas casas, usa essa água, devolve essa água suja e ainda quer captar mais. É óbvio que essa conta não vai fechar, né? Então, a necessidade primária de saneamento básico. Vamos ter isso, é uma coisa que precisa muito ser levada a sério, né? E você sabe, relaciona isso, por favor, com todas as doenças de ciclo oral fecal que você aprendeu com o Sardá, tá? Lá, principalmente aí, né, bacterioses, verminoses, enfim, temos até viroses que vêm, né, desse não tratamento, tá? Por exemplo, rotavírus, altamente transmissível pelas fezes, né? Então, a gente tem várias verminoses, né, transmitidas por ciclo oral fecal, tá? Então, é claro que isso, por isso que todas essas doenças são relacionadas a países subdesenvolvidos, né, por conta que normalmente a gente tem essa caracterização da falta de esgoto, tá? Outro problema do não tratamento do esgoto que a UFSC trouxe para vocês é algumas substâncias, né, que são hormônios femininos sintéticos dos anticoncepcionais que acabam não sendo metabolizados totalmente pelo organismo, saem na urina das mulheres e vão parar no esgoto, né? E aí vai alterar o ciclo de vida de vários animais aquáticos que têm estrógeno e progesterona, né, no seu ciclo de vida. Isso estaria gerando mudanças sexuais, alterações reprodutivas de peixes, tá? Então, esse seria um problema, né? Esse esgoto não tratado aumenta coliformes fecais, tá? E isso daqui indica, então, né? Também vai estar relacionado, então, a não utilização da água, né? Está relacionado aí com várias doenças, diarreia e tudo mais, né? Também aqui outras parasitoses de ciclo oral fecal ou ainda cutâneo fecal. Né, que podem penetrar, né, via pele, por exemplo, como o amarelão, tá? Bom, pessoal, aí a gente entra com duas consequências muito importantes, tá? Desse excesso de matéria orgânica na água. Esse excesso de matéria orgânica na água
quando a gente tem, na verdade, excesso de matéria orgânica na água, gerado ou pelo esgoto, ou pelos fertilizantes, tá? Então, esse excesso de nutrientes, principalmente derivados de nitrogênio e fósforo, que pode ser tanto de esgoto, fertilizantes, tudo isso aí, tá? Se aumentar muito, isso chama-se eutrofização. Quebra a palavra, por favor. Verdadeiro, trofos, nutrição. Então, é uma verdadeira nutrição na água. Mas você fala, nossa, isso é ótimo, nada. Lembra que tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo que está em excesso no ecossistema vai gerar um desequilíbrio. Não é para ter excesso, tá? O grande problema é isso aqui. Lembra não falei disso ainda. A gente poderia jogar toda a matéria orgânica, tá? Todo o esgoto que a gente tem sem tratamento em mar aberto, num volume de água absurdo. Não em pequenos volumes de água, porque senão dá excesso de nutrientes, tá? Isso desequilibra a cadeia alimentar, ok? Então, esse excesso aqui de nutrientes pode gerar desequilíbrios na cadeia alimentar. Então, qual é a primeira comunidade que sofre com esse desequilíbrio? Na verdade, eles adoram, né? Esses desequilíbrios podem levar, então, falar das consequências, a falta de oxigênio na água, tá? Ou pode acontecer também um fenômeno chamado de maré vermelha. Aí é que você precisa diferenciar bem, pessoal. Esse desequilíbrio gerando a falta de oxigênio na água é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só, a gente teria o esgoto e os fertilizantes aqui, gerando excesso de nutrientes. Aí eu vou ter multiplicação excessiva de algas. Você se lembra da aula de dinâmica de populações, quando uma população, a curva em J que eu mostrei para vocês, aquela curva assim, aonde você tem multiplicação excessiva e depois grande mortalidade. As algas com excesso de nitrato e fosfato se multiplicam absurdamente, crescem demais, morrem demais. Além delas formarem uma camada, né, muitas vezes devido ao excesso de multiplicação ali, atrapalhando a luminosidade das algas que estão embaixo, elas também vão competir entre elas, elas acabam morrendo. Aí começa a decomposição. E aí, esse excesso de decomposição, que é feito por bactérias aeróbicas primeiramente, consome o oxigênio da água. Ao começar a consumir oxigênio da água, até as próprias algas em excesso respirando consomem esse oxigênio, começa a faltar oxigênio. E aí começa a faltar oxigênio, a maioria dos seres aeróbicos vai morrendo, e aí começa, né, uma bola de neve. E aí sobra quem? Só os seres anaeróbicos, bactérias metanogênicas que poluem o ar, tá? Então, a gente fala muito de rios eutrofizados. Rios eutrofizados são rios com excesso de nutrientes, que podem ou não ter chegado às últimas consequências, entenderam? Aí, no mar, dificilmente eu não vou ter no mar a falta de oxigenação. Concorda comigo? Porque a água, ela é muito mexida, né? Você tem todo o regime de marés e tudo mais. Mas em rios, em trechos de rios, em lagos, né? Então, os rios Tietê, Pinheiros, por exemplo, que atravessam São Paulo, eles têm trechos que eles são tão eutrofizados que acaba o oxigênio, que o rio é morto, tá? Em termos de vida. Mas, conforme esse rio vai se distanciando do excesso de nutrientes, ele vai se reoxigenando de novo, né? Vai deixando de ficar poluído, tá?
mas no mar isso não acontece. Então, o que a gente percebe de efeito no mar? Principalmente no litoral. A gente percebe a multiplicação excessiva, aquele fenômeno que o pessoal chama de floração das águas, quando você tem muita alga se multiplicando, podendo alterar a cor da água. E aí, se essa alga, tá? Essa alga aqui gerou uma alteração na cor da água, e aí eu vou verificar que ela é uma pirrofícia dinoflagelada, significa que ela tá, além de se multiplicando demais, ela libera uma substância altamente tóxica para os organismos, que é o ácido ocadaico, que é chamado popularmente de toxina diarreica, tá? E se isso acontece próximo a um cultivo de ostras e mexilhões, que é o que acontece muito aqui em Florianópolis, esses animais absorvem esse ácido ocadaico, se a gente comer, a gente vai passar mal, né? Esse fenômeno, então, normalmente tinge a água de vermelho, né? Essa substância, ou de marrom, e é, então, chamado de maré vermelha. Porém, a maré vermelha não é causada só pela eutrofização, pelo excesso de matéria orgânica. A maré vermelha pode ser causada por alteração de temperatura e por alteração de salinidade, tá? Então, vamos colocar aqui. Maré vermelha também pode ser causada por alterações de salinidade ou temperatura ou, né, excesso de nutrientes. Deu para entender? E aí a maré vermelha, ela tá relacionada, não vai gerar, como eu falei, essas últimas consequências, tá? Mas você tem que lembrar que é uma alga pirrofícia. Pirrofícia não é não é vermelha, tá? Ela é cor de fogo, pirofogo, tá? Cor de fogo, não são as algas vermelhas que causam isso, e elas liberam então essa substância tóxica, tá? Por isso que o cultivo ele é proibido muitas vezes, né? O consumo desses animais in natura, principalmente por causa disso, tá? Como todo ano a gente tem praticamente isso aqui em Florianópolis, é um tema bem recorrente nas nossas provas, tá? Litoral de São Paulo, então assim, acaba sendo algo Brasil, né? Então até o Enem já falou disso, beleza? Poluição térmica, acabei de falar que a maré vermelha pode ser causada por aumento de temperatura. Também o aumento de temperatura da água pode gerar diminuição da solubilidade dos gases na água, diminui o oxigênio na água, tá? E por que eu teria poluição térmica? Pelas indústrias, né? Por exemplo, as termoelétricas que geram energia e liberam água quente das caldeiras nessa água. É uma poluição térmica, tá? Reduz a oxigenação na água e pode causar maré vermelha também, tá? Acidificação dos oceanos, algo também bastante importante, aqui pega bem a questão interdisciplinar química e biologia, né? Então, biologicamente, o que você tem que saber? Por que o oceano acidifica? Então, aqui eu tenho uma junção da poluição atmosférica com a poluição aquática, excesso de gás carbônico. Aí você pensa de onde vem, queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, né? Porque não tem o sequestro de carbono, tá. O gás carbônico, parte dele se dissolve na água, virando ácido carbônico. Ácido carbônico associa em H+ e HCO3-. Esses íons H+ deslocam o equilíbrio químico da formação do carbonato do cálcio para cá, degradando o carbonato de cálcio que tem na água. Só que esse carbonato de cálcio não está normalmente livre, porque os organismos incorporam ele nas suas estruturas. Então, a gente tem que pensar biologicamente que organismos que têm na sua formação carbonato de cálcio, é o esqueleto de vários animais aquáticos, seja ele exoesqueleto, no caso dos corais, como endoesqueleto, no caso dos equinodermos, tá? Então, afeta diretamente corais, equinodermos e os moluscos. Por quê? Concha de moluscos também. Carapaça de crustáceos também tem carbonato de cálcio. Lembra que crustáceo tem um exoesqueleto de quitina, mas não é só quitina, tem impregnação de carbonato de cálcio, por isso que é tão duro, né? A casca do siri, da lagosta, tá? Então, afeta todos esses animais aquáticos aqui, beleza? Claro
e essa alteração de pH, por isso chama acidificação dos oceanos, né? Vai gerar a morte dos corais, né? E aí começa todo aquele processo. Não confundam com branqueamento de corais, porque o branqueamento de corais é quando o coral morre porque as zooxantelas saíram fora. As zooxantelas são as algas que fazem mutualismo com eles e normalmente as zooxantelas são muito sensíveis à variação de temperatura. Tá? Então, alterou muito a temperatura, ou muito frio, ou muito calor, elas saem, elas acabam morrendo e o coral vai sofrendo branqueamento, que é o que está acontecendo muito na Austrália devido ao aquecimento das águas, tá? E claro que vai somando, né, as coisas, tá? Petróleo, né, pessoal? Petróleo ainda bem que a gente não teve, né, nesse ano de 2020, mas tivemos o ano passado, né, aquele óleo vindo... aquelas óleo atingindo as praias do Nordeste e tudo mais. A gente sabe dos problemas das substâncias de metais pesados, substâncias não biodegradáveis, além do que no mar ele bloqueia a luz, afeta diretamente o plâncton e as aves marinhas, né? As aves mergulham para comer, as aves não conseguem depois voar, acabam morrendo de frio e intoxicadas pelo óleo, né? Então é bem preocupante, né? A gente sabe de todos esses efeitos. Agora a gente não pode deixar de falar também dos microplásticos, né? Microplásticos que são partículas plásticas provenientes, né? Elas normalmente medem 5 milímetros ou menos e vêm da deterioração de grandes fragmentos de plástico, tá? Então, por mais que eu tenha um processo de reutilização, de reciclagem, sempre a gente tem isso daí, tá? Então, temos que cuidar, porque a princípio isso não está sendo degradado em curto prazo e isso está indo parar na cadeia alimentar e vindo parar na gente, tá? Então, todo aquele problema dos microplásticos, tá? E claro que isso entra na poluição do solo também, né, gente? Então, aí a gente entra mais especificamente na poluição do solo agora. E aí a gente entra na questão dos resíduos, tá? Que a gente gera e vai parar no solo. Então, a poluição do solo, ela está muito relacionada com o que a gente chama de rejeitos, né? Ou resíduos. Esses resíduos, na verdade, né, podem ser divididos aí em matéria orgânica, que a gente libera, né, no meio. A gente tem as substâncias que são, né, lixo seco, vamos dizer assim, que entra em embalagens, restos dos produtos que a gente usa, só que a gente tem lixo seco, vamos dizer assim, que é reciclável, ou o lixo que não é reciclável, que não é possível. E aí, o que não seria reciclável? Aqui a gente tem, né, resíduos de banheiro, né, como papel higiênico, fralda, absorvente, etc., tá? Que não se recicla. Tem que ir, daí a gente já vai ver o destino disso aqui. E a gente tem as substâncias contaminantes. Né, como lixo hospitalar, etc., tá? Bom, matéria orgânica, né, vai poluir o solo? Teoricamente, a gente sabe que matéria orgânica vai sofrer decomposição, né? Então, só que isso, né, toda essa matéria orgânica tem que sofrer decomposição. Essa decomposição pode acontecer, então, normalmente enterra-se o lixo, né? Então, aqui, o que a gente teria? Isso daqui, teoricamente, tá, vai parar em aterros sanitários. Mas não é inofensivo o processo todo, porque esse processo de decomposição, né, ele gera gases e chorume. Então, esses gases, por exemplo, um deles é o metano, não anaeróbica, tá? A gente tem também essa decomposição podendo ser feita em
composteiras, que eu vou mostrar para vocês, que seria uma alternativa interessante. O que não pode é simplesmente jogar no meio, né, pessoal? Isso daqui era feito em lixões. Lixões a céu aberto. Isso daqui está proibido por lei. Adianta alguma coisa? Já acabaram os lixões? Ainda não. Né? Você sabe da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já venceu o prazo para acabar com os lixões e todas as cidades terem aterro, mas a gente sabe que nem todas as cidades ainda cumprem isso. Né? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo o lixão a céu aberto, né? Mostrando gases que vão para a atmosfera, o churume indo parar no lençol freático. Gera aumento no caso de doenças, insetos, pessoas se contaminando, polui não só o solo, como a água e o ar, tá? Então, isso está proibido. Então, a ideia é fazer aterros, né? Primeiro, separar o que não é reciclável do que é reciclável, tá? E ir para o aterro só, né? A matéria orgânica, tá? Normalmente vai aqui também os resíduos de banheiro, tá? Não vai só material, vai a matéria orgânica e os resíduos não recicláveis, mas não pode ser nada contaminante, tá? A ideia do aterro é ir cobrindo com camadas de terra, ter canalização para o churume não entrar no lençol freático, ter canalização para o gás metano, mas a gente sabe que nem todo aterro, né, é lindo assim, então ainda temos risco de contaminação. Então, realmente, o excesso de resíduo é um problema, né, por isso que é um problema que ainda temos que melhorar muito, tá? A composteira é uma ideia muito interessante. Se todo mundo tivesse uma composteira em casa, diminuiria muito a quantidade de resíduos que vai para o aterro, né? Existem as composteiras de bairro. Florianópolis é pioneira nisso, inclusive lá no sul da ilha, tá? A ideia pode-se usar minhoca para acelerar o processo de decomposição, porém as minhocas são sensíveis a alguns tipos de alimentos, então não é tudo que pode ir numa composteira por minhoca. Enfim, quem quiser se inteirar mais no assunto, né, pode buscar as informações para isso. Para o vestibular, você precisa saber, então, que a compostagem é uma alternativa muito legal para a gente lidar com a nossa matéria orgânica, tá? Tem gente que tem composteira em casa e nem gera lixo orgânico, ok? Depois, aqui uma ideia do que se fazer, né, com material contaminante, lixo hospitalar e tudo mais. Como é que os países desenvolvidos lidam com isso? Como é que o Brasil lida com isso? A determinação é queimar, é incinerar, né? Só que existem incineradores que não poluem, que têm filtros, que geram energia com esses gases, e incineradores que liberam esses gases na atmosfera, né? Então, o Brasil ainda não chegou nesse nível, apesar de que está sendo construído um incinerador, se não me engano, lá em Campinas, praticamente desse nível aqui, onde a ideia é melhorar realmente, né, e evitar a poluição do ar com incinerações, tá? Então, pode gerar poluentes, tá? Se a incineração não for bem feita, como a dioxina. A dioxina, ela é cumulativa, entra lá na categoria do começo da aula, tá? E pior, ela é considerada altamente cancerígena, mutagênica, tá? Então, e ela vem normalmente, tá? Quando você aquece substâncias que têm plástico na composição. E óbvio, a incineração vai liberar isso, tá? Bom, meus queridos, era isso então que tínhamos para hoje. Por favor, não deixe de fazer os exercícios e lembrem que essas coisas, impactos ambientais, né, é uma das coisas que o Enem mais cobra. É o carro-chefe do Enem, né, sempre está presente, seja juntando aí biologia, química e até mesmo geografia, né? Então temos que estar bem ligado. Esse é um tema que sempre vai cair, tá bom? Então, por favor, façam os exercícios e eu vou colocar mais 5 lá para vocês. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.